Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu não sei se vocês se lembram, mas aqui no nosso canal, durante o pleito eleitoral, nós trouxemos uma carta do então intitulada, do então grupo de bispos para o diálogo. A questão é, eles não assinaram e nós não sabíamos quem eram os bispos, que abertamente eram da teologia da libertação, porém durante aquele, vamos dizer assim, momento eleitoral, eles não quiseram assinar quem eram, como é uma postura da teologia da libertação. Na hora que o embate acontece, não mostram quem são. Mas agora, com a definição eleitoral, eles mostraram quem são esses bispos da teologia da libertação, que defendem a ecologia, que defendem os pobres, mas muitas vezes esquecem de defender a doutrina da Santa Igreja. E vem com um discurso político vestido de doutrina social da Igreja, que é isso que a teologia da libertação faz. Eles pegam a política, vestem a política com uma roupagem que tira do contexto verdadeiramente a caridade. Por quê? Porque a Igreja sempre cuidou dos pobres. A doutrina social da Igreja sempre cuidou dos pobres. Ela não precisa reescrever o Evangelho para cuidar dos pobres ou refazer um Evangelho que não existe. Pois bem, que tira Jesus do centro e tira todo o transcendental da Igreja e coloca somente essa caridade que na ficção é muito bonita, mas que na prática esses padres não praticam, andam de carros muito bons, têm uma vida muito boa e o pobre só fica no discurso, que é muito bonito porque o que eles querem é uma coisa política, é o poder político, tanto que as comunidades eclesiais de base foram quem fundaram um partido da Estrela Vermelha aí no Brasil. Bom, enfim, eu vou trazer então a carta. Confesso para vocês que é difícil até de lê-la por completo, mas para não falarem que eu estou sendo incoerentemente jornalista, eu vou ler a carta completa, Eu nem vou precisar tecer comentários, porque a carta já mostra qual é o viés desses bispos, mas o importante é que eles assinaram dessa vez, e daí nós ficamos instruídos de saber quem são os bispos vermelhinhos que nós temos no Brasil, pelo menos uma parte deles. Excelentíssimo senhor presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, estimado servidor do povo brasileiro, olha aqui, que bom, hein? Por ocasião do segundo turno das eleições presidenciais, nós, bispos do grupo Diálogo pelo Reino, motivados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina social da Igreja, divulgamos uma carta em que nos posicionávamos nitidamente contra o projeto do atual governo impôs no Brasil nos últimos 4 anos e a favor de um governo que priorizasse o combate à pobreza, a defesa da ecologia integral e o fortalecimento da democracia, representado pela sua candidatura. Lembremos tudo o que esse tal candidato disse que é contrário à doutrina da Igreja, Mas vamos continuar porque esses bispos da teologia da libertação, eles são os senhores da razão. Nossa voz se unia ao clamor dos povos originários e tradicionais da Mãe Terra. Quem é Mãe Terra? Heresia na própria carta. Não existe Mãe Terra, existe Mãe Nossa Senhora. Mãe Terra é uma
saudação pagã a uma deusa pagã que não tem nada de catolicismo, bispos que não vivem o catolicismo, mas vivem paganismo dentro da igreja, dos desempregados, famintos, sem terra, sem teto, e de todos e todas que sofrem violência e o estigma do preconceito, que já não suportam mais o descaso e desrespeito de um governo que lhes virava as costas, rechaçava ou tinha como inimigos. Vemos então os resultados desse tal governo que virava as costas para o povo, né? Que, na minha humilde opinião, não foram tão desastrosos assim como eles estão falando aqui para o povo humilde e simples. Eis que esse clamor superou a compra de votos, crime eleitorais, o uso da máquina pública, o voto de cabresto, as ameaças, a desinformação, e venceu a batalha das urnas, conduzindo o Senhor pela terceira vez à presidência da República. Celebramos sua vitória eleitoral surpreendente e compartilhamos com a maioria do povo brasileiro a alegria de ver triunfar a esperança em tempos tão obscuros e difíceis. Sabemos, no entanto, que os novos e mais difíceis desafios começam agora. Governar um país com tantos interesses em conflitos e com uma sociedade bastante dividida sobre o aspecto subjetivo e ideológico não será tarefa simples que possa vir a ser resolvida apenas pela burocracia estatal. Precisamos de um grande pacto em defesa da vida, da natureza e da nova consolidação da democracia para que nela, os diferentes encontrem respeitando e sendo respeitados, constituindo assim uma nova unidade nacional. Invoque primeiramente, presidente Lula, a sabedoria divina, assim como fez o rei Salomão, né? Lembrando que a sabedoria divina é de tomar banho de pipoca, né? Manda a sabedoria desde o céu santo e envia desde o teu trono glorioso para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a ti. Assim as minhas obras serão agradáveis a ti e eu poderei governar com justiça o teu povo. Sabedoria 9, 10, 12. Em segundo lugar, pedimos que nunca se esqueça dos pobres. O Papa Francisco nos exorta, empenhemos-nos corajosamente em prol da justiça, da legalidade, da paz, permanecendo sempre do lado dos mais frágeis, não fujamos para nos defender da história, mas lutemos para a essa história, estamos viver um rosto diferente, cuidemos dos pobres, em que está Cristo, que se fez pobre por nós. Papa Francisco, discurso do Dia dos Mundiais do Pobre, 13/11/2022. Em comunhão com os povos da floresta, o povo brasileiro e a comunidade internacional, esperamos que também uma especial atenção à ecologia integral, ao cuidado com a Amazônia. Queremos ressaltar o que diz o documento final do Sino da Amazônia, lembrando que esse documento, nada do que foi escrito lá foi aprovado pela Igreja, né? Deus nos deu a terra com um dom e com tarefa para cuidá-la e responder por ela. Nós não somos seus donos. A ecologia integral tem seu fundamento no fato de que tudo está estreitamente interligado. Por isso, a ecologia e a justiça social estão intimamente relacionadas. Com a ecologia integral surge um novo paradigma de justiça, uma vez que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. A ecologia integral assim conecta o exercício do cuidado com a natureza, com o da justiça pelos mais empobrecidos e desfavorecidos da terra, que são a opção preferida por Deus na história revelada. Oh, meu Deus, como é difícil até ler, né, essa baboseira de discurso ecológico aqui, em vez de estarem pregando o evangelho. Por fim, esperamos um governo comprometido com a vida. Vamos ver se vai ser comprometido com a vida e o que os senhores bispos farão quando as políticas contrárias à vida começarem a serem implantadas. Por fim, apesar das pressões do mercado para que a política esteja a serviço da economia, mais especificamente das finanças, conforme o Papa, a política não deve submeter-se à economia.
pensando no bem comum. Hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente a serviço da vida, especialmente da vida humana. Colocamos dentro de nossas possibilidades e limites à disposição para contribuir pela pacificação da sociedade, para o avanço do diálogo e a construção de uma democracia e unidade nacional. A constituição de uma ampla base social será imprescindível para que a fome seja vencida com medidas emergenciais, mas também estruturais, que a natureza seja preservada, mas também recuperada, e que os direitos dos povos originários e tradicionais de suas terras sejam garantidos e desenvolvidos, e que uma nova economia de inclusão venha garantir renda e o trabalho para que todos... Eu não vou nem falar aqui, né, porque é inclusão de gênero. Para que todos, nisso, a economia de Francisco e Clara, lançada pelo Papa Francisco. Que a saúde e a educação sejam revalorizadas, mas como política de Estado, para que não haja retrocessos. O Pacto Global lançado pode ser útil para que as pessoas sejam respeitadas em suas diferenças e que o país volte a ser um país com liderança e respeito da geopolítica internacional, colocando o combate à pobreza e as questões socioambientais como pautas globais prioritárias. Que a sabedoria de Deus guie seus caminhos e seus atos. Brasil, 20 de novembro de 2022. Bispos do Grupo do Diálogo pelo Reino. Assinam os membros da coordenação do grupo. Dom Adriano Cioca Vazino, bispo de São Félix, Araguaia, Mato Grosso. Dom Guilherme Antônio Werlang, bispo de Lages. Dom Joaquim Giovanni Mal Guimarães, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Dom Leonardo Ulrich Cardeal Steiner, arcebispo de Manaus. Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Esses daqui tava na cara que se tivessem assinado a primeira vez, estariam nessa lista. São bispos abertamente declarados a favor da fatídica teologia da libertação. Eu não sei se vocês prestaram atenção, né, em todo esse discurso. Em nenhum momento fala de salvação de almas, em nenhum momento fala de vida eterna, mas só fala do material. Pobres e Amazônia. Vocês entenderam como que a teologia da libertação trabalha? É só com coisas materiais. O transcendente não existe. A vida eterna que vem não existe. Fugir do pecado para salvar a nossa alma não existe. O que existe são a matéria dessa vida, que se distancia do que é verdadeiramente a palavra de Deus, que é: o meu reino não é desse mundo, né? Portanto, sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Rezemos muito, meus irmãos, porque a igreja está dividida entre o lado vermelho, que são desses bispos, e o lado que defende verdadeiramente a doutrina da igreja de sempre, que hoje está sendo taxado de ultraconservador, radical e blá blá blá. Fiquemos atentos. Rezemos pela igreja e rezemos pela conversão dos bispos da teologia da libertação. Mas pelo menos dessa vez eles mostraram quem são. E nós conseguimos então instruir os fiéis dessa maneira para saber que muitas vezes o seu bispo pode ser sim da teologia da libertação e estar muitas vezes ligado a coisas que pode ser que não seja a verdadeira doutrina de sempre da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.